Estão vendo essas folhas? Todos estão vendo? Eu também. Por favor, espalhem. Espalhem. Então, vamos fazer aqui uma pequena dinâmica com todos vós. Danilo. Yeah. Vocês ficam assim com carinha de assustados quando me vê aqui na frente, não sei porquê. Não vai sobrar para ninguém, pode ficar tranquilo. Vai sobrar para todos. Ainda tem aqui um restinho, passa aqui para o meio. Ó. Então, a ideia é muito simples. Estão com as folhas? Estão todos? Ok, então levante sua folha e balance a folha. Balancem, façam barulho. Conseguem ouvir esse som? Todos estão ouvindo? Balancem mais. Não tem problema. Ok. Esse som parece com... Ok, pode parar. Esse som parece com um som de murmuração. O que vocês acham? Vamos então resolver esse problema? Ok, agora amasse a sua folha, bem amassadinha. Amasse mesmo, com raiva. Exatamente. Amassem. Pode amassar mesmo, não fica com dó dela, acaba com ela. Amassem. Ok. Agora abram as suas folhas. Abra a folha. Pode abrir novamente. Abram a folha. Ok. E balancem de novo. Por quê? Acabou a murmuração. Certo? Então, quando nós somos moldados por Cristo, quando somos cheios da palavra, as murmurações, os problemas, as dificuldades vão embora. Mas como você pode ver, às vezes ficam muitas marcas, não é? Muitas cicatrizes nas dificuldades, no deserto que você passou durante toda a sua vida. Mas você não murmura mais. Você está livre, porque você está com Cristo, você está em Cristo. E quando estamos em Cristo, nós podemos todas as coisas, amém? Então é só um momento de reflexão para vocês. É possível passar pelo deserto, passar pelas dificuldades, pelos problemas, sem murmurar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Neto. E está a ver? É isto mesmo. E alguns de nós precisam ser amassados porque fazemos muito barulho, entende o que eu quero dizer? Se a gente não precisava de tantas amassadelas. Mas glória a Deus pelas amassadelas. Não, amém? Bem, nós hoje temos algo inusual aqui nesta reunião, inédito também, é a primeira vez que isto acontece. E há um irmão que quer dizer alguma coisa, que é o Fábio, não é Fábio? Então venha cá, não sei o que é que ele quer dizer, é um testemunho ou algo assim. Temos um outro testemunho também da Sónia, não é? Não, como é que você se chama? Sim. Bruna. Também é Bruna? Você que está lá também é Bruna. Por que é que vocês... Você está nervoso, Fábio? Por acaso? Estou. Então, diga lá aqui aos irmãos o que é que você veio aqui fazer. Eu tinha falado com o pastor Augusto, porque quer pedir a Ana em casamento. Ana, você sabia? Você conhece este senhor? Então, como é que você vai dizer? Chamá-la aqui. Ana. Venha cá, Ana. Você gosta dele? Claro que sim. Ok. Você arriscou-se? Mesmo. Eu disse, você está seguro, está certo? Sim. Ok. Então, diga lá. É assim, Ana.
por todas as complicações que a gente já teve no passado, o tempo que tivemos separados, chegámos à conclusão que a gente ainda gosta um do outro, a gente ama-se e queria te pedir em casamento. Ai, vou chorar. Ana, quer dizer alguma coisa? Aceito. Uau! Isso. Ah, que bonito. Ai, 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 ai. Vamos orar por eles, vamos orar. Vamos ficar de pé, estenda as vossas mãos para a frente. Nós somos uma família, amém? Isto é muito giro, estas coisas são muito giras. Ok, querido Senhor, nós oramos pelo Fábio e pela Ana. Pedimos, Senhor, que os fortaleças, os ajudes na vida que eles se preparam para caminhar e seguir adiante como um só. Glorifica o Teu nome na vida deles e que andem sempre na Tua palavra, em Teus preceitos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Já beijou? Podem sentar. Ai, glória a Deus. Isso é muito interessante. Bem, nós temos ali na nossa livraria um livro que é este, Em Busca de Timóteo. Ok? Eu gostaria que todos tivessem o livro, tá? Eu trouxe da Rema, no Brasil, e podemos encomendar mais. Obviamente vamos ter que encomendar mais, que eu só trouxe 5. Eu recomendo este livro a todos vocês. Há um outro lá também que é Aprovados... É qualquer coisa assim, tem uma capa meio acastanhada. Recomendo esse também, ok? E eu estava a ler este livro, é tão bom, tão bom, tão bom, que eu escolhi um capítulo do livro para partilhar convosco hoje. Vocês receberam umas folhas, sim, que têm algumas perguntas. No final, as perguntas foram tiradas daqui do livro, ok? Foi, na verdade, até uma cópia. No final, eu vou fazer essas perguntas. Qualquer um de vocês pode responder aquilo que tiver em seu coração relativamente à pergunta, está bem? Sintam-se à vontade. Claro, temos o tempo limitado, eu depois passo à pergunta seguinte, mas quero que vocês leiam as perguntas e estejam à vontade para responder, está bem? Ok. Então, se você tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 de Crônicas 19, versículo 9, até vou pedir aqui ao nosso irmão Rui para ler. 2 de Crônicas 19, 9. Qual é a versão? Pode ser a sua, a que tiver aí. King James. Tem? Então venha a King James. Ainda demora. Então pode ser João Ferreira de Almeida. 2 de Crônicas 19, 9. Irmão Martim, você tem uma Bíblia aí toda XPTO. Hein, senhora? Está a começar a estudar? Faz muito bem. Aham. Isso. Então vá, 2 de Crônicas 19, 9. Já achou? Deu-lhes ordem dizendo: assim andarei no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Pode ler outra vez, por favor? Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Ok. Eu quero ler para vocês, aqui peço a vossa atenção. Eu não quis transformar isto em mensagem, eu quis mesmo ler, ok? Tenho a certeza que irá edificar-vos. Diz assim, lealdade, e é disso que isto fala, grandes ministros de socorros são leais. Ministros de socorros é aquelas pessoas que ocupam ministérios de apoio. Por exemplo, o louvor. São ministérios igualmente espirituais, como é o pastor, apóstolo, profeta, o que seja.
porque ambos foram dados por Deus à igreja. Entendeu isto? Entendeu? Deus não honra nem galardoa por patente. Permita-me a expressão. Deus galardoa a fidelidade de cada um ao seu serviço. Amém? O vídeo, o som, igreja infantil, lá o minibar, é uma vocação santa, porque é um serviço que nós temos para servir os santos. Então, os ministros de socorros que estão nesses ministérios, os grandes ministros de socorros são leais, existe lealdade. E diz assim, lealdade é uma devoção do interior, um compromisso comum num relacionamento para o bem-estar do outro. O dicionário, lá aqui um certo dicionário, define a palavra leal como compromisso inabalável, fiel à pessoa a quem se deve fidelidade. Fiel é uma causa ou ideal. Fiel a uma causa ou ideal. Algumas pessoas desenvolvem uma aparência de lealdade, mas por dentro guardam rancor e rebelião. Lealdade vai além de uma concordância exterior. Implica em não ser falso ou querer desmoralizar, mas sim em ser fiel e verdadeiro. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que demonstraram o tipo de lealdade que devemos ter como ministros de socorros. E neste capítulo veremos alguns. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou dizer a referência bíblica, você pode tomar nota para estudar na sua casa, tá? Ruth demonstrou uma forte lealdade quando disse a Noemi, isto vem em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Em 2 de Samuel, capítulo 15, encontramos o contraste entre um filho desleal e rebelde e um servo leal e submisso. Mesmo estando chateado com a rebelião de Absalão, o rei David deve ter se sentido encorajado e aliviado pela lealdade que ele descobriu em Itai, de Gat, um estrangeiro. Enquanto David se preparava para sair de Jerusalém e fugir da insurreição de Absalão, que este havia começado, aconteceu o seguinte. Em 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 19 a 21. O rei disse então a Itai, de Gat, por que é que estás a ir conosco? Volta e fica com o novo rei, pois tu és estrangeiro e um exilado da tua terra. Faz pouco tempo que tu chegaste e eu poderia fazer... estou-me a baralhar todo. Faz pouco tempo que tu chegaste, como eu poderia fazê-lo, acompanhar-te. Volta e leva contigo os teus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei David, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Isto é um exemplo de lealdade, não é? Um bom exemplo. Sabem a história quando Absalão armou uma rebelião e veio sobre Jerusalém para tomar a cidade, matar fosse quem fosse, e o David fugiu, lembram-se? Pronto, este estrangeiro veio com David e David disse, não, volta, fica aí com o novo rei, não te vai acontecer mal nenhum. Ele disse, não, onde tu fores eu irei, para viver ou para morrer. Itai era leal em seu coração e nas ações para com o seu rei. Até mesmo quando o filho do rei se rebelou contra ele, Itai foi leal. Irmãos, há pessoas que aparentam lealdade, mas quando alguém do lado começa a murmurar, o pastor é uma bênção, mas eu não fazia assim. Isto já não está bem, isto está muito mal. Olha, já viste? Olha isto, e olha mais aquilo. Olha, este domingo não houve salvações. Esta coisa não está a ficar muito bem. Há pessoas que são leais, mas quando ouvem uma conversa destas, nojenta, mudam de cor. Pois, isto é verdade. Isto é verdade. Entendeu? Isso é diabólico. E às vezes as pessoas nem se dão conta disso.
Ok, isso. O rei Davi também encontrou grande lealdade nos seus líderes militares. Veja, este exemplo é fantástico. Em 2 de Samuel 12, 26 a 28, diz assim: entretanto pelejou Joabe. Joabe era o comandante, o general do exército de Davi. Pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, cerca a cidade, toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Entendeu? Joabe conquistou a cidade, mas mandou mensagem a David que viesse e tomasse ele a cidade, entrasse ele triunfante na cidade, para que aclamassem sobre ela o nome de David e não o seu próprio nome. Isto é lealdade. Esta passagem revela que Joabe não queria receber o crédito pela sua conquista. Ele não estava a querer fazer seu nome grande ou receber toda a atenção devidas e condecorações. Ele queria trazer honra ao seu líder, preferindo que a cidade capturada recebesse o nome de David do que o dele mesmo. Ruth, Itai e Joabe nos oferecem exemplos daquilo que significa lealdade. Ruth foi leal à sua sogra, Itai foi leal ao seu rei e Joabe foi leal ao seu chefe e comandante. Ministros de socorros podem aplicar os mesmos princípios de lealdade aos seus pastores e a outros líderes. Amém? Continuamos. Defenda e proteja sempre o seu pastor. Você tem que ser como o cão. O cão, como o cão. Uau, uau! Cão. O cão defende sempre o dono. Em alguns casos, chega ao extremo de dar a vida pelo dono. Entendeu? Então, defenda sempre o seu pastor. E você precisa me defender, sabe porquê? Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Se você lá fora ouvir alguém falar mal de mim, não fique calado nem se junte à murmuração, defenda-me. E haverá bênção de Deus na sua vida. Porque Deus não me chamou por eu ser perfeito. Se assim fosse, quem é que Ele tinha para chamar? Então, é a escolha de Deus, e Deus unge pessoas para fazer uma tarefa. E quando nós defendemos a unção de Deus na vida de uma pessoa, ou a autoridade de Deus na vida de uma pessoa, a bênção de Deus vai estar sobre essa pessoa. Você pode até nem concordar comigo, é livre, ok? Mas isso não significa que você não precise me defender, bem? Então, muitos anos atrás, eu fui até um hospital, diz o autor, para visitar uma senhora idosa. Quando sentei ao lado da sua cama, ela segurou a minha mão e disse: irmão Cook, gostaria de agradecer-lhe por me vir visitar. O pastor ainda não veio ver-me. No tom de voz dela havia algo que imediatamente me revelou que ela estava ofendida porque o pastor não a tinha ido visitar. Havia uma atitude crítica e de certo rancor por detrás da maneira como ela se referiu ao pastor. Eu poderia ter-me aproveitado ou ter-me sentido irritado também com o meu pastor, ou usado aquela oportunidade para me promover. Eu poderia ter dito: bem, minha irmã, eu estou aqui porque eu amo as pessoas. Nunca é aceitável que um membro da equipa pastoral se faça parecer bom às custas do seu pastor. É bom lembrar aos ministros de socorros que a única razão pela qual eles têm alguma posição na igreja é por causa do pastor. Uma das nossas responsabilidades como ministros de socorros é representar o nosso pastor e outros membros da equipe de maneira favorável, especialmente quando outros fazem críticas injustas. Naquela ocasião, quando a senhora que eu estava a visitar fez um comentário negativo a respeito do pastor, eu respondi algo assim: eu estou feliz em ter vindo visitá-la, mas a razão pela qual eu estou aqui é porque o pastor me pediu que eu viesse. Deus deu ao nosso pastor a sabedoria de entender que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e por isso ele tem pessoas como eu para fazer parte da sua equipa. Esta manhã ele me pediu para vir aqui e ver como você está,
pois Ele quer ter notícias suas. Eu estou aqui no lugar dEle, porque Ele se preocupa consigo. Entenderam? Vocês que servem a Deus aqui na igreja, servem, digamos assim, a minha representação. Quando você vai visitar alguém ao hospital, ok, vai em representação do ministério e para me dar informação, certo? Não fica ofendido se, foi ao hospital, o pastor não foi lá. Amados, por estranho até que pareça, e eu, dentro das minhas possibilidades, vocês sabem que é verdade, mas por estranho que pareça, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é preparar vocês para a obra do ministério, e o vosso trabalho é fazer a obra do ministério. Amém? Só assim é que nós vamos crescer. Então, não é um elogio a você se alguém pensa que pode insultar o pastor na sua presença e fazer você concordar com ele. Não é nada comigo, nem foi eu que falei, mas você consentiu, ouviu, ficou igual a ele. Aos olhos de Deus é assim que Deus pensa. Ele basicamente está a dizer que pensa poder comprar você com palavras. Ok, arranjar mais um adepto para o clube da murmurácia. Ele vê o preço na etiqueta e pensa que você pode ser comprado com elogios. Irmão, você é uma benção. Mas o pastor não sei onde é que vai parar. Assim, não sei. Sabe que foi assim que Absalão começou a rebelião? Pôs-se na porta da cidade e o povo reclamava dos impostos. E ele dizia, se eu fosse rei, eu aliviava a vossa carga. E o povo ia ouvindo, se eu fosse rei, eu dava um carro a vocês todos os meses. Se eu fosse rei, eu construía uma avenida nova aqui. E assim é que ele conquistou o coração do povo. Não é elogio quando pessoas pensam isso a respeito de si. Irmão, olhe para mim. Quando alguém procurar os seus ouvidos para falar mal e para murmurar, isso é um mau sinal para si. Sabia? É sinal que aquela pessoa sente-se à vontade para ter aquela conversa consigo. Isso é muito mau sinal. Então é hora de você cortar logo pela raiz. Irmão, arrependa-se dessa conversa. Você não está a perceber que isso atrai, não traz coisas boas para a sua vida. Você está-se a colocar numa posição muito indelicada diante de Deus. Ore, discorda de alguma coisa, vá falar com o pastor em particular. Ele não morde, ele vai ouvi-lo. Ok? Fortes ministros de socorros têm uma reputação de honra e pessoas sabem que eles nunca vão colocar-se contra o seu pastor. E é isso que eu quero que toda a gente pense a seu respeito. Quando tiverem vontade de murmurar e quiserem falar consigo, ele não, ele vai me dar para trás, é melhor ficar calado. É assim mesmo. Lealdade significa obediência cega? Não. Você deve estar a perguntar se eu estou aconselhando você a obedecer cegamente a qualquer coisa que o seu pastor diz ou faz. Não, isto é errado. Permita-me perguntar-lhe, qual a fonte da sua discordância? O seu pastor está andando de acordo com a palavra de Deus? Ou está abertamente a negar a Bíblia? Isto está aqui escrito em brasileiro, e eu lá tento traduzir aqui e acolá, está bem? Lá se escapar uma, olha. Em outras palavras, você discorda do seu pastor a respeito de como ele procede nas suas ideias, nos seus métodos, na visão e assim por diante? Ou você discorda em questões morais e éticas? Gosto do que ele descreve aqui um autor que diz sobre lealdade no seu livro. Diz assim, lealdade a um pastor não significa segui-lo ou concordar cegamente com tudo o que ele diz ou faz. Significa que enquanto o seu pastor está a liderar biblicamente como líder, você tem que apoiá-lo, mesmo que, se estivesse no lugar dele, você fizesse algo diferente do que aquilo que ele diz ou faz. Em outras palavras, se o seu pastor não está a fazer nada imoral, ilegal ou antiético, aprenda a fazer parte do grupo, mesmo que você fizesse as coisas de um modo diferente. Este autor aqui, o Reiland, também ofereceu o seguinte conselho para aqueles que precisam saber como responder às críticas contra os seus pastores. Como líder, você precisa se pronunciar de forma positiva em apoio ao seu pastor. Coloque-o em lugar de destaque. Você pode estar a pensar, e se eu não concordar com o pastor, mas concordar com a pessoa que está a criticar? Você pode discordar
do seu pastor, parte de seu maior valor virá de sua honestidade para com ele. Contudo, a expressão desses pensamentos deve acontecer em particular entre você e ele. Um líder abre mão do direito de fazer ou dizer qualquer coisa que possa magoar a igreja, menosprezar a liderança do seu pastor, definitivamente magoará a igreja. Deus abençoa a unidade, não a divisão. Expresse seus pensamentos e sentimentos abertamente com o seu pastor, mas em particular, em público, não. Em público, apoie sempre 100%. Amém? Quem é que sabe que aqui eu tenho defeitos? Paulo sabe. Então, e quem é que sabe que eu ouço? Também ouço. Eu ouço. Muitas das coisas que nós aqui fazemos, as ideias nem foram minhas. Entendeu? E nem têm que ser. Porque se fosse para eu ter as ideias todas e fazer tudo, eu estava sozinho, não precisava mais ninguém. Deus põe pessoas ao meu lado para me ajudarem. Isso significa que Deus vai mostrar a elas coisas que não mostrou a mim, mas que quando vem à luz, eu tenho o testemunho do Espírito que é para seguir por ali. Sim? Ok. Ser líder ou ser um bom líder não é que ele tem as ideias todas, ele é que sabe tudo, ele é que faz tudo. Isso alguma coisa está mal aí. Então, promova o seu pastor. Como um líder na igreja, haverão situações onde pessoas apresentarão ideias e vão pedir para você compartilhar com o pastor. Mais tarde, você pode voltar e dizer: eu achei a sua ideia ótima, mas o pastor disse que não. O pastor não ouve ideias de ninguém. Este tipo de resposta não promove benignidade para com o seu pastor. Entendeu? Até dá uma má imagem. Lembre-se da sua tarefa como membro de uma equipa não é promover a sua popularidade, o seu reinado dentro da igreja ou fazer-se parecer o bom às custas de fazer o outro parecer mal. Pelo contrário, a sua tarefa é promover o pastor, construir a sua visão na igreja e encorajar outros a seguir a liderança dele. Posso ouvir um amém? Então, como você deve responder às pessoas quando o seu pastor não abraçar o que elas consideram ser uma boa ideia? Para honrar o seu pastor e ao mesmo tempo não deixar que as pessoas se ofendam, quando as ideias delas não forem aceites, você deve responder desta maneira: eu acho que não vamos usar a sua ideia agora, mas muito obrigado por se interessar em ajudar a igreja. Por favor, continue a compartilhar connosco qualquer ideia que você tiver. Pronto. Este tipo de resposta permite dizer a verdade e responder à ideia dada, e o faz sem promover a sua popularidade e sem levar o seu pastor a parecer o bad boy que recusou a ideia. Amém? Eu gosto deste capítulo, muito bom. E muito verdadeiro, ok? Lealdade leva a transições positivas. Como líder importante ou trabalhador na igreja, lealdade não significa necessariamente que você estará naquela igreja pelo resto da sua vida. Mas significa que enquanto você estiver debaixo do guarda-chuva da liderança do seu pastor, dará a ele o melhor que você puder. Durante o seu tempo ali, você sempre buscará e promoverá o bem-estar da igreja, dedicando-se a ser alguém que adiciona, ao invés de causar prejuízos. Se ocorrer uma transição, lealdade significa que você fará essa transição de uma maneira positiva. Você não plantará sementes negativas quando sair, ou falará mal da igreja depois de a deixar. Você jamais terá uma conduta que menospreze a igreja da qual você fazia parte, ou a sua liderança. Lealdade exige que você sempre ande em honra, cortesia e respeito. Nós devemos diligentemente procurar o bem-estar do outro se quisermos ter sucesso aos olhos de Deus. Lealdade é uma expressão vital do amor de Deus. É um ingrediente-chave nos relacionamentos ministeriais e ministérios de sucesso. Amém? Irmãos, estes exemplos estão na Bíblia para nosso ensino hoje. Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas que nela servem têm este sentimento de lealdade. Veja, você pode até, dizia eu há pouco, não concordar com tudo o que eu digo ou com tudo o que eu faço. Ok? Mas isso não significa que este não seja o lugar onde Deus o colocou. Às vezes as pessoas dizem assim: o meu marido tem uma coisa que eu não suporto.
Se ele tem uma coisa que você não suporta, guarde-o bem. Porque não faltam mulheres aí fora à procura de um homem que tenha uma coisa que não suporta. Que tenha um defeito. Entendeu? Então guarde-o bem. Porque mais é aquilo que os une do que aquilo que os separa. Como diz o Rui Veloso. Certo? Amém? Então, temos é que ter esta consciência. Deus colocou-me aqui para servir. Eu vou servir de todo o coração. Vou ser leal à liderança. Vou honrar o meu pastor. Quando você honra o seu pastor, você está a trazer honra sobre si mesmo. Porque quem vai ouvi-lo, sabe o que é que vai ficar a pensar de si? Olha, aqui está um homem ou uma mulher de honra. Uma pessoa com um bom testemunho em quem se pode confiar. Agora, se você andar por aí a falar mal do seu pastor, quem ouve, o que é que vai pensar? De si. Puxa, este não é uma pessoa que eu queria ter por perto. Se ela fala mal do pastor, imagina de mim. Que o pastor que ora, que busca a Deus para lhe dar a palavra de Deus, quando ela está mal telefona, ou vai visitar ao hospital, ou envia alguém, e ela fala assim, dele, ixi, imagina de mim. Temos de ter este sentimento no nosso espírito e esta consciência. Somos leais a quem Deus nos confiou. Amém? Somos leais à nossa liderança. E os tratamos com respeito e com honra. Eu não estou a dizer isto para puxar a brasa à minha sardinha. Não é por isso, irmãos. Mas é porque é a palavra de Deus e isto traz benefícios espirituais para a sua vida. Entendeu? Eu servi durante 21 anos numa certa denominação. Eu fui, glória a Deus, esse apóstolo foi o meu segundo mentor. Um homem que me ensinou a praticar a palavra de Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma. Ok? Deus me deu intimidade com ele, ao ponto de ele estava a tomar banho, duche, e eu é que punha a roupa para ele vestir, escolhia os sapatos. Ok? Às vezes ele não, punha lá outra coisa qualquer e até ficava mal. Quando ele ia comprar roupa, chamava-me para eu ir com ele, para escolher os fatos. Entendeu? Um dia ele comprou um casaco cor-de-rosa. E toda a gente estava a elogiar o casaco. Mas ele mandou-me chamar para eu dar a minha opinião. Eu cheguei lá, ele perguntou, Augusto, o que é que você acha? Eu, do quê? Do meu casaco. E logo toda a gente a dizer, é bonito, não é? Eu disse, não, é feio, fica-lhe mal. Porque era grande e fazia-o mais pequenino ainda. E a cor era... E todos estavam a dizer que aquilo era tão bom. E chego lá e eu digo, não, isso não lhe fica bem, fica-lhe mal. Você não percebe nada disto. Tive esse grau de intimidade. Eu conheci a vida dele toda. Desde o primeiro casamento, a transição para o segundo casamento, etc. Então, eu sei muitas coisas da vida dele, mas eu não sei ir por aí a falar. Ele tem defeitos, como toda a gente tem, mas há coisas que é entre ele e Deus, eu não tenho que me meter nisso. E nem tenho que falar aos quatro ventos, ele fez aquilo, ele vivia desta maneira ou vivia daquela. Não tenho que fazer isso, porque ele é um homem de Deus, é um ungido do Senhor. Independentemente do que ele tenha feito a meu respeito, isso é problema dele. Não me dá a mim o direito de fazer o mesmo a respeito dele. Entenderam? Amém? Então, agora eu tenho aqui 5 perguntas que eu quero fazer e vocês sintam-se perfeitamente à vontade para responder. Quer que há um microfone? Sim. Então, irmãos, quando nós somos leais, Deus confia em nós. Há pessoas que Deus gostaria de usar, mas não pode, porque a boca dessas pessoas é um manancial de maldição. Ok? Então vamos ser leais e vamos viver na bênção de Deus. A primeira pergunta diz assim: algumas pessoas desenvolvem uma aparência de lealdade, mas por dentro elas guardam rancor e rebelião. O que é que você pensa a respeito disto? Aquele tipo de pessoa que... O pastor Neto está ali atrás com o microfone. Se você quiser responder, levanta só a mão e ele vai ter consigo. Aquele tipo de pessoas que está consigo. Nós já tivemos algumas aqui, certo? Estão até em lugar de destaque. Até colaboram e aparentemente estão a ajudar a construir.
Mas se surge algum problema, são os primeiros a ir embora e a falar mal. Entenderam? Tem alguém que saiu daqui, não é? Depois ainda foi falar com alguém que serve a Deus aqui, a perguntar: tu ainda lá estás? É este tipo de pessoas que têm uma aparência leal, ok? Mas quando surge um problema ou qualquer coisinha assim, vão embora e depois ficam a falar mal. Mas é interessante porque são essas mesmas pessoas que o pastor teve de ajudar a ultrapassar certas situações da vida, porque esse é o trabalho de um pastor, não é? A trazer reconciliação, a encobrir o pecado dessas pessoas. Eu não percebo, às vezes as pessoas não têm nem um sentimento de gratidão, não é? Ao menos poderiam ir embora assim, mas ficar calados, não falar mal. E não só ficam a falar mal, como ficam a desejar, porque eles saíram, que toda a gente saia também. Isso é diabólico. Isso não está em linha com o caráter de Cristo. Então, ok, o que é que vocês pensam a respeito disto? Diga. A história é assim, eu penso que há muita falta de compromisso. Ponha o microfone mais perto da boca. Há muita falta de compromisso. Porque quando há compromisso, há lealdade, há sinceridade, há fidelidade. Mesmo como o pastor disse, por vezes a gente possa não concordar com alguma coisa, mas acima de tudo temos que apoiar quem é nosso superior, quem está, portanto, a ensinar-nos a palavra de Deus, certo, e a guiar-nos nos seus caminhos. Portanto, resumindo, acho que é falta de compromisso. Não, muito bem. Mais alguém quer comentar isto? Levanta a sua mão. Podia vir pela frente, né? Era mais rápido, mais perto. Não tem problema nenhum. Então, Danilo. Eu creio que é tudo uma questão de objetivo. A pessoa está com o objetivo e o motivo errado. Aqui diz, algumas pessoas desenvolvem uma aparência de lealdade. Até numa empresa, se a gente estiver numa empresa, eu posso, quando aparecer meu chefe, né? Eu posso mostrar para ele que eu sou leal, mas por dentro, este gajo. Ou seja, por fora eu estou mostrando uma coisa, estou até fazendo o meu trabalho, com o objetivo de ganhar dinheiro e subir gradativamente na empresa. Isso. Nas igrejas às vezes acontece a mesma coisa. Né? Só que por dentro eu tenho sentimento de rancor e rebelião. Eu acho que o que está acontecendo hoje em algumas igrejas sendo os valores sendo trocados. Ao invés de nós estarmos dentro da igreja com um sentimento de amor, porque o amor é fidelidade, é lealdade, independente de qual área nós estejamos, seja com o pastor, seja com o irmão que está do lado, é um sentimento que a gente sempre vai ter. Mas se nós trocarmos esses valores, trocar o amor pela empresa, pelo crescimento de status, ou seja lá o que for, o sentimento de rancor e rebelião sempre vai estar por trás. Yeah. Já vamos passar para a segunda, porque senão temos o tempo para avançar. Nós tivemos um caso aqui de certas pessoas na liderança, ok, que não correspondiam, o título que possuíam não correspondia às suas obras. Então eu disse, olha, lamento imenso, isto não, ninguém se sinta inferiorizado por isso, mas não vão usar mais o título, porque o título que utilizam não corresponde à vossa ação dentro da igreja. Então, a partir de agora, perdem o título e são aquilo que eu digo de obreiros. E alguns simplesmente não podiam, por questões profissionais, não tinham como. Então, não usa o título, correto? Amém? Não é como dizer assim, você é engenheiro, sou engenheiro. Então, o que é que você já fez? Não fiz nada, eu trabalho num café. Então não é engenheiro, entende? Tem um canudo, mas não faz nada. Então é engenheiro do quê? Não é? É pastor, qual é o seu rebanho? Não tem. Então não é pastor. Entendeu? E então, quando eu disse isso, o pessoal basou. Não é? Foram-se embora e um casal tive que convidar a sair. Então, é isto mesmo, com uma aparência de lealdade, mas eram leais ao título, não eram ao ministério, eram leais ao título.
Um até me disse, você não pode tirar o título porque não foi você que me o deu. Então, eu não estou a dizer isto para... estou a guardar a privacidade das pessoas, obviamente, são pessoas de Deus, entendeu? São pessoas de Deus e eu acredito que onde quer que eles forem e se mudarem a atitude do coração, serão uma bênção onde eles estiverem. Glória a Deus por isso e a minha oração a Deus é por eles. Que Deus os abençoe e abra os olhos de entendimento e os ajude. E os que ficaram foram aqueles, não, disseram, pastor, a gente não está aqui pelo título, a gente está aqui para servir a Deus. Então é os que você vem aqui. Mas temos de ter cuidado com isto, porque isto acontece, infelizmente, em todo lado. Em todo lado, entendeu? Pronto. Segunda pergunta que diz é, parece que lealdade não ocupa um lugar de importância na vida das pessoas como ocupava antigamente. O que é que você pensa a respeito disto? Antigamente, veja o exemplo de Itai, o exemplo de Ruth, o exemplo de Joabe, entenderam? Leais, até da igreja do primeiro século, onde os irmãos eram lançados aos leões, onde eram perseguidos e apedrejados. Então, o que é que pensa disto? Manuela? O que é que eu penso sobre lealdade? O que é comentar a importância da lealdade para mim, e já aqui falaram, mas eu acho que a lealdade tem que existir em todos os campos da nossa vida. Porque eu não acredito que uma pessoa, não sendo leal ao marido, não sendo leal aos amigos, não sendo leal à família, não sendo leal, será leal na igreja. Quem não é leal nestes campos também nunca o será na igreja. Acima de tudo, eu acho que temos que ser leais com Deus. Porque onde trabalhamos temos que ser leais com os nossos patrões, com quem é superior a nós, mesmo que eles não vejam o nosso trabalho, devemos sempre fazer o nosso melhor. Porque eu penso assim porque faço assim. Porque eu penso que quando estou a ser leal ao meu patrão, não estou a ser ao meu patrão. Eu estou a ser aquele que me vê onde ninguém mais me vê. E eu tento ser leal na igreja, creio que sou. Sou leal aos meus amigos, sou leal aos meus vizinhos ou às pessoas que conheço. Se não conseguir ser leal aí, também nunca vou conseguir ser leal na igreja. Porque eu sou temente a Deus e eu penso mesmo que a grande falta de lealdade é a falta de temor a Deus. As pessoas hoje vão à igreja, se calhar como estavam a fazer antigamente. Há uma necessidade de nos sentirmos religiosos. Vou à igreja porque acho que já fiz o meu papel, mas esse não é o papel que Deus quer que a gente faça. Claro. É muito mais profundo que isso. Isso é o que eu penso. Certo. Não quero dizer que sou perfeita, que tenho imensos defeitos, já, isso não, de certeza. É a sua opinião. Mas eu penso assim. Também. E aqui há pouco tempo ainda tive um caso de uma pessoa que estava a falar que tinha sido apanhado pelo patrão no sofá a ver televisão. E eu disse que realmente isso é desleal, porque o patrão, quando nos confia a casa e nos confia as coisas, nós não podemos servir-nos de tudo, que nem de tudo temos direito. Ser leais. E essa pessoa ficou, mal com ela própria e não sei o quê, e eu disse, sabes uma coisa, eu também faço isso, estou numa casa que sirvo, mas eu sei que sou vista. Eu sei que Deus me está a ver, Ele é o único que me vê. E eu quero ser leal para com Deus. Amém. É isso. Lembra-se que Deus escolheu David para ser rei, não foi por qualquer motivo. Deus viu a atitude de David durante a sua vida, durante anos. Quem mais quer comentar? Depois aqui, Júlio, então, diga. A minha maneira de ver, eu acho que nós, antigamente, eu falo por mim, antigamente havia mais um pouco de humildade perante as pessoas até mais velhas, não é? E segundo aquilo que a gente fazia, tanto no trabalho, a gente era humildes. Atualmente o nosso século levantou demais, não é? Nós olhamos para nós, se a pessoa faz alguma coisa, ou é atendida primeiro, ou isso, o nosso século levanta logo, para aí. E isso é uma coisa que prejudica muito a forma da gente aceitar muita coisa. Parece que hoje o patrão é o inimigo. É, exatamente. Antigamente eu recordo-me que a pessoa começava com 15 anos a trabalhar num certo ofício e trabalhava ali até a idade da reforma. Não é? Hoje às vezes a pessoa trabalha um ano num sítio, outro no outro, depois muda de ramo e vai para ali, vai para lá. Não quer dizer que isso esteja errado, mas parece que alguma coisa é que mudou, não é? E esta irmã então aqui também queria comentar. Então, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Ponha o microfone assim pertinho. É o seguinte, eu vou dar um exemplo por mim próprio. Portanto, assim, eu estou num trabalho que eu adoro fazer.
porque eu sempre acho que nasci para cuidar de idosos. Certo. Pronto, e adoro. E por eu ser leal e gostar daquilo que faço, não é em 2 meses de casa que a minha patroa vai para o Algarve e eu fiquei, com 2 meses de casa, eu fiquei a tomar conta de 4 idosas, fazer o comer, lavá-las, dar-lhe a medicação, dormir lá sozinha. Isso é bom testemunho, a sua Portanto, patroa exatamente, portanto, a minha patroa com 2 meses de casa É. viu logo quem eu era para ela ir descansar Glória a e Deus. deixar-me 4 pessoas ao meu encargo. E deu tudo certo? Você... Deu incansável, ela não precisou Os lá velhinhos estar. não se queixaram? Adoram-me. Ok, É isso que glória a eu penso. Deus, sim. Olha o que eu lhe digo, por isso é que eu digo assim, irmão, se domingo, por exemplo, eu anuncio, irmãos, domingo eu não vou estar, ser leal é você vir à reunião. Não é, pastor não vai estar, então não vou. Porquê? Se calhar você não veio e você perdeu algo que Deus tinha para aquele dia. Se calhar naquele dia você ia receber a sua cura, ou ia receber a orientação do Espírito de Deus. Deus não fala só por mim, está bem, ok, você gosta de me ouvir pregar, graças a Deus, tudo bem, mas o facto de eu estar fora um domingo, não deixei de ser o seu pastor, e o pastor da igreja. Você não precisa deixar de ser leal ao seu pastor. Venha às reuniões na mesma, venha honrar quem eu confiei a reunião, porque você a honrar a pessoa que eu pus aqui, está a honrar-me a minha escolha. Sim? Ok, terceira pergunta. Diz assim, o que significa para você representar o pastor e outros membros da equipe de maneira favorável? Alguém quer comentar sobre isto? O que é que significa para si representar-me onde quer que você vá? O que é que falar sobre isto? Levanta a sua mão. O que significa para si representar o seu pastor de maneira favorável? Ana. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que representar o pastor é mesmo pôr as mãos no fogo por ele e fazer, pelo menos eu faço isso. Tudo aquilo que eu possa fazer por si é pouco, pela palavra clara que me ensinou do Evangelho. Amém. O tão brilhante que é o Evangelho que eu descobri aqui, tudo aquilo que eu possa fazer é muito pouco. Portanto, eu acho que defender o pastor com unhas e dentes, e assim, nem sequer chegam ao pé de mim para dizer mal que eu nem deixo. Pois, isso é importante. Mas eu normalmente sou assim também com todas as pessoas, no trabalho e tudo, mas mais consigo. Era o que a Manuela dizia. E também tenho um defeito. Quando não é o pastor a dar a reunião, às vezes não me apetece vir. Confesso, mas eu vou tentar mudar. Amém. Amém, eu concordo. Porque assim, Ana, eu preciso do seu apoio na mesma, mesmo que eu não esteja. Eu sei, esteve lá, honrou a minha escolha e eu sinto-me bem com isso. Ok? Mais alguém quer mais um comentário? Só mais um, então levantou a mão primeiro. Vai então, porque depois ainda temos mais 2 perguntas. E temos o convívio ali à nossa espera, um bolo e tudo. Boa noite a todos. Eu acho que nós defendermos o pastor, onde quer que seja, significa, antes de mais, mostramos o nosso caráter, antes de mais. Isso. É certo que os valores morais, e há bocado aquele irmão estava a referir, e eu lembrei-me, os valores morais hoje inverteram-se um bocadinho. Mas antes de mais, quando nós estamos a ser fiéis ao pastor quando o defendemos, e demonstra efetivamente o nosso caráter, porque estamos na igreja convictos do porquê de lá estar, e tal como diz a Bíblia também, estamos a fazer um mandamento que Deus está na Bíblia, que diz que nós devemos honrar ou orar pelos nossos superiores. Isso. E portanto, sendo o pastor a entidade máxima da igreja, nós não estamos a fazer mais nada do que aquilo que Deus pediu, antes de mais. E depois, é nosso dever defender o pastor. Assim como é nosso dever, penso eu, defender qualquer irmão. Exato. É isso mesmo. Isso é defender o corpo. Amém? Ok. Sim. Então, Ana, diga lá o comentário. Eu, quando vim para a igreja Zoe, sofri muita perseguição mesmo. Muitas pessoas falaram mal de si
E eu Glória disse, a Deus. E eu disse que era mentira, e acho que é mentira. E eu disse... É mentira, linda, é mentira. E eu manti-me na minha e disse, não pode ser, porque o pastor Augusto, que eu conheço, é um homem íntegro e... Tem defeitos, mas... E eu, então foi isso. E ficou firme. E fiquei firme até agora. Glória a Deus. Desde 2010 Fez até muito agora. bem. Fez muito bem. Rui, então. Sabe o que é um dos problemas das pessoas é quando elas são doutrinadas, de certa forma, deixam de pensar. Começam a pensar pela cabeça dos outros. Então o que os outros dizem, aceitam piamente, aquilo é verdade e não vão investigar. E depois são enganados. Sim, Rui, diga. Eu estava a lembrar-me, em relação a representar o pastor, ou representar a igreja, estava a lembrar que quando alguém católico comete algo errado, a pessoa diz, olha, o Manel fez isto errado. Mas nós que somos uma minoria, quando um de nós comete, com o título, digamos, rotulados, embora nós não gostemos de rótulos, mas somos rotulados de evangélicos, nós fazemos uma asneira, toda a gente tem apontado o dedo para nós e diz, olha, ele é evangélico e fez isto. Portanto, e todos os outros são julgados por aquilo que nós fizemos. Portanto, nós representarmos o pastor à igreja também começa por nós termos um caráter honesto, íntegro e fazemos por isso, porque as pessoas vão ver o pastor também nas nossas atitudes. Por outro lado, ainda voltando um pouquinho atrás, eu estava a lembrar que é aquilo que a irmã também falou, realmente de amor. Porque a minha mulher tem defeitos, assim como eu tenho defeitos, mas... Pronto, não tem nada, ela não tem. Eu é que tenho. Mas só eu é que posso dizer, porque se alguém me vier dizer mal dela, eu não vou gostar de certeza e eu vou defendê-la porque eu não gosto de ter um mal dela porque eu a amo. E portanto, em relação à igreja, acho que tem que ser a mesma coisa. Se eu amo a igreja, se eu amo o pastor, eu não vou aceitar, aliás, eu vou ficar magoado, vou me sentir mal se estiverem a dizer mal do pastor ou da igreja que eu estou e que eu amo. Portanto, se eu aceito que digam mal da minha mulher ou dos meus filhos, eu não amo a minha mulher e os meus filhos. Assim como se eu aceito que me estejam a dizer mal do pastor e eu esteja até contente ou até colabora, então eu não amo o pastor e não amo a igreja. Exato. Exatamente. Porque as pessoas depois logo perguntam, mesmo que você deve dar um bom testemunho, porque não a pessoa pergunta, qual é a tua igreja? É a igreja Zou. E é isso que anda lá a aprender? Que raio é que o teu pastor anda lá a pregar? Entendeu? Ok. Quarta pergunta. O que é que você aprendeu neste capítulo e como é que você poderá aplicá-lo na sua vida? Isto que acabamos de ler sobre a lealdade. O que é que você aprendeu daqui e como é que você pode aplicar isso na sua vida? Alguém quer comentar? Olha, ninguém aprendeu nada, nem ninguém sabe como é que vai aplicar isto. O Sérgio ali quer comentar. Bem, já aqui foi falado sobre a lealdade e sobre protegermos uns aos outros e acho que, sobretudo, devemos ser uma família. Porque se a família se proteger, não é? É aquilo que o irmão Rui está a dizer, nós não vamos permitir que venham falar. Não é? Às vezes a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que estragam a vinha, né? Então às vezes são coisas tão pequenas que às vezes se intrometem, como aquilo que o pastor estava a dizer, uma fofoca que a pessoa aceita, que vai estragar todo o trabalho que a pessoa teve a fazer durante a semana, a orar, né? Tipo, a tentar praticar a palavra e tudo. Orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelo pastor, estraga tudo. E de repente veio uma pessoa e tudo aquilo que ela fez deitou por terra só por causa que aceitou viesse aqui o vizinho falar mal. Então, tipo, temos que estar mais atentos, temos que nos proteger uns aos outros, porque na realidade somos uma família. Tal e qual como já falaram mal de si a tanta gente, também falaram mal de mim, né? Claro. E eu digo assim, epá,
olha, até hoje não tenho razões de queixa. Tem defeitos. O pastor tem defeitos, eu tenho defeitos, todos nós temos defeitos. Quem é que não tem? Só Jesus é que não teve aqui na Terra, foi a única pessoa perfeita. Portanto, até hoje eu não tenho razões de queixa, confio no meu pastor, nunca me deu razões para não confiar nele, e quanto a isso, estou descansado. E a pessoa? Claro, ficou sem vontade de continuar a conversa. E então, isso é um bocado a gente proteger, né? Como uma família. Nós não permitimos que venham falar mal da nossa mãe, que venham falar mal dos nossos familiares. Então, nós somos uma família, não podemos permitir que venha uma pessoa encher e estragar tudo aquilo que nós fazemos, com a oração, mesmo. Com a meditação na palavra. E pronto, é isso. É isso mesmo. Somos uma família. Olha como ai, senhor, os ciganos podem andar todos à cacetada uns aos outros, mas vem alguém de fora meter-se. Ai, que até vêm os primos de França com as caçadeiras. E eles defendem-se logo. Ai, cala tu, trapalhão. Mas é isso, somos uma família e temos de nos proteger uns aos outros e estar unidos. E sabe, assim as pessoas lá de fora vão ver que nós somos diferentes, que não somos mais uns que andam para aí só a falar mal uns dos outros, entendeu? Mas que estamos unidos, coesos e que nos amamos uns aos outros. Quem é que não quer estar num ambiente desses? Toda a gente quer estar. Então, quando vir alguém que vem para falar mal, ponha logo ali fecha a porta logo. Não, arrependa-se, pare com essas conversas, porque isso divide o corpo de Cristo, isso não está em linha com o caráter de Cristo e não edifica nem quem ouve, nem edifica a si mesmo. E a pessoa, está bem, desculpe. Pois, está desculpado, mas muda a sua atitude. Amém? Pronto, deixe-me avançar para... Muito rápido, então, duas. Aquilo que se baseia realmente desta conversa, deste diálogo, desta comunicação que nós estamos a ter uns com os outros, que é extremamente importante para toda a Igreja de Cristo, é o ponto número 1, o temor a Deus. Desde que todos nós tenhamos temor a Deus, de deixar que realmente o caráter de Deus seja formado em cada um de nós, nós realmente, tudo o resto, virá tudo de acréscimo. É o verdadeiro temor a Deus que nós realmente devemos sempre ter reverencial, amá-lo, e assim nós realmente podemos ser realmente uma verdadeira família unida. Amém, amém. Sim. Havia só mais um comentário? Sim, pastor. Só para complementar o que já foi falado, que assim, a gente deve ter um corpo aqui, e assim como nós representamos a Igreja Zoe, o pastor nos representa como igreja. Então, que todos nós devemos ser obreiros, né, de que não tem... obreiro procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém. Então, assim, como igreja, devemos defender o pastor. E no dia que o pastor não estiver em linha com a palavra, nós vamos ter consigo. Para falar, pastor, você não está em linha com a palavra. É isso que a gente deve zelar. Então, eu acho que todos nós, como cristãos, devemos fazer isso. É uma peneira, né? Então, a gente, no dia que o pastor não estiver em linha com a palavra, eu acho que o pastor vai se sentir muita vontade de eu lhe falar isso, que eu espero que não aconteça. Eu também. Né? Porque, às vezes, o que gera os falatórios ou alguma coisa é exatamente isso. Porque, assim, se a gente remar todos para o mesmo lado, nós vamos crescer. Amém. Mas, se estivermos remando em lados opostos, nós não vamos crescer, vamos só rodar. Então, essa é a minha palavra. Amém. É isso mesmo. Ok. É isso que eu queria aproveitar. E você que está a assistir este vídeo, aquilo que estamos aqui a falar é para si também em relação ao seu pastor, seja qual é a igreja que você pertencer. Um pastor deve andar em linha com a palavra. Ok? É uma pessoa que tem defeitos, sim, mas deve ser uma pessoa sincera, honesta e íntegra. Ok? E, obviamente, se o líder sai da palavra, você não vai andar atrás, porque Jesus disse, um cego guia outro cego, os dois caem no buraco.
Então, antigamente ensinavam, não, se o líder sair da palavra, você obedeça a ele, porque Deus vai ajustar contas com ele, mas vai abençoá-lo assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco, não cai só um, cai os dois. Entendeu? Se eu sair da palavra, você não tem que me seguir, porque senão você vai sair da palavra também, entendeu? Então, ore por mim, para eu andar sempre na palavra de Deus, tá? E por fim, em quais áreas você precisa orar e melhorar? Esta é difícil. Estamos a falar de lealdade. Em quais áreas da sua vida? Olha, o Júlio tem ali um corajoso. Dois. Em quais áreas você precisa orar e melhorar? Bom, está em causa o nosso caráter. E então o que eu penso é que... Chega um bocadinho mais perto. Isso. Penso que temos que ir perante Deus e humilharmos-nos, e naquilo em que nós vimos que não está bem na nossa vida, há que mudar. Porque se nós não queremos mudar, então andamos aqui a fazer o quê? A perder o nosso tempo a vir à igreja, a gastar dinheiro em transportes. Se tu não precisas, se tu não queres mudar, epá, não vale a pena, não vais a lado nenhum. Claro. Portanto, importa que nós fazemos exame a nós mesmos, perante Deus, e arrepiar caminho e entrar pela fidelidade, Amém. por tudo Lealdade. a lealdade que aprendemos na palavra de Amém. Deus. Portanto, está em causa o nosso caráter. Isso. E é por isso que estamos na igreja, não é? Para aprender e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Tenham lá o Júlio também. Eu quero, antes do Júlio falar, eu quero ainda reforçar, porque isto que a pastora Glicínia disse é muito importante, porque é ver o outro lado também. Ok? Durante alguns eventos da minha vida, o ano passado, eu sempre falei com o pastor Neto e com a pastora Glicínia, e com a Rosa. A Rosa também foi, não é? Porque são os que estão mais perto aqui, desde esse tempo, nesse tempo também. E sempre pus eles a corrente de tudo o que se estava a passar, para eles saberem, certo? E pedi que orassem por mim também, e também pus eles à vontade. Lembram-se de falar com vocês e disse, olha, isto está a acontecer assim, 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 a verdade é esta, os motivos são estes, a razão é esta. Vocês estão livres também para continuar na igreja ou sair. Se você acha que não quer, Deus abençoe, não há nada de errado. Lembram-se de eu ter dito também isso a vocês? Mas eles permaneceram leais, porque souberam, entenderam e perceberam as coisas. Entenderam? Então isso também é muito importante. Ser sincero, mostrar, olha, o jogo. E isso é importante. E se você é pastor e está a ouvir está a ver este vídeo, ser leal também para com as ovelhas é importante. Não é só de um lado, funciona também do outro. É bilateral. Ok? Júlio. Eu para mim, eu tenho que melhorar em todas. Eu se disser que... Mas parece que é só você, Júlio. Se digo que muitas vezes não entro em murmuração, às vezes caio nisso. É difícil não cair. O que é certo é que a gente está aprendendo. E cada vez cai menos. Cada vez cai menos. Glória Até a Deus. que há de chegar a uma altura, não cai. Eu estou a falar isso porque eu não é só no meu pastor, eu defendo o meu pastor, assim como defendo qualquer pastor. Assim como defendo qualquer irmão. O meu carro, por acaso agora já não existe, mas o meu carro era bem diferenciado daquilo que eu era. E normalmente os pastores pensam que eu era pastor. E eles chegavam ao pé de mim e perguntavam-me sempre de onde é que eu era. Eu dizia assim, olha, por acaso sou da Zoé. Não é por acaso, é por afinidade, até porque gosto da Zoé. Eu dizia, Zoé, quem é o pastor? É o pastor Augusto Souza. Eles ficaram, pastor não, apóstolo. Olha, para mim é um pastor. Eu era apóstolo sem saber? Eu também não sabia, mas conhecem-me como apóstolo. Eu dizia assim, olha, bom. Isso é novo. Além disso, eu conheço muitos pastores, e trato mais por pastor, não é questão de ser apóstolo é uma afinidade, quer dizer, é uma unção que tem. Apóstolo é um enviado por Deus com uma missão específica. E tem a sua afinidade como apóstolo. Eu por acaso sei o que é o apóstolo,
assim como sei o que é um pastor e assim como sei o que é um obreiro, a gente aprende isso tudo. O que é certo é que eu disse assim, para mim é um pastor e é um pastor que eu gosto e por isso estou lá. E ele vai assim, pois é que há aí uns pastores, assim, olha, para mim um pastor é sempre um pastor. Porque normalmente é ungido para seguir o pastor que eu mais amo, que é Jesus. Amém. E a partir daí eu defendo seja qual for o pastor, mais Amém. o meu pastor, não é? Sim, amém, é isso mesmo. Nós defendemos o que é nosso, amém? O que devemos guardar, o que Deus nos deu. Quando em Apocalipse diz assim, guarda o que tens, para que outro não tome a tua coroa. Obviamente está a referir-se a coisas específicas, mas também podemos aplicá-lo neste assunto, porque o pastor é um dom do ministério que foi confiado à igreja. E ele, sim, diz que ele deu à igreja, deu à igreja, foi Deus que deu, então Deus deu-me a vocês. Então eu sou, entre aspas, eu ou qualquer pastor de qualquer igreja é o dom de Deus confiado àquela igreja. Então proteja aquilo que Deus lhe deu, defenda aquilo que Deus lhe deu, edifique, abençoe, proteja aquilo que Deus lhe deu. Amém? E olha outra coisa, e isto eu falo porque é verdade, irmãos. Veja o seguinte, tenha prazer em que eu ande bem vestido. Não, sério. Tenha prazer que o seu pastor ande bem vestido. Porque ele é o pastor da sua igreja. Olha, o meu pastor. Sabe o que era? Eu andar todo aí um maltrapilho, todo roto, ok? Com os sapatos todos tortos porque não tem dinheiro para comprar outros. E você teria prazer em me apresentar aos seus amigos. Olha o meu pastor. Eles iam olhar para... Pá, tu põe-te fino mesmo. Tu andas lá a fazer o quê? Pá? Certo? E depois pega na bicicleta, não é que tem algum problema, até é saudável, mas pronto, põe a mola na calça para não sujar de óleo na corrente e lá vai na bicicleta com a roda toda empenada. Eu não teria prazer em que o meu pastor fosse assim, certo? Então, não é por ser eu, é uma atitude no nosso coração. Não, é o nosso pastor, é o homem de Deus, é o homem que me fala a palavra de Deus, que ora por mim. Eu quero que ele esteja bem. Eu quero que ele viva bem. Eu quero que ele seja abençoado. Certo? Amém? Não estou a dizer que o pastor vive num palácio e está cheio de luxos e tal, e os irmãos, a igreja. Não, o pastor deve viver de acordo com a prosperidade da igreja. Mas fique contente quando eu estou abençoado. Tenha prazer nisso e ore por isso. Há bênção nisso, porque é isso que eu oro por vocês todos. Todos tenham trabalho, as necessidades supridas, que vivam bem, que desfrutem de boas férias. Não é onde pode ir, é onde quer ir, porque tendo sempre em tudo toda a suficiência. Amém? É por isso que eu oro. Então, juntos assim, glória a Deus, o diabo não tem poder no nosso meio. Amém? E depois é assim também, se eu estou aliviado, se eu estou bem, no abrir da minha boca será dada a vocês a palavra com toda a ousadia e confiança. E não, agora se eu estou, coitado, atribulado, aflito, eu chego aqui, o que é que vai sair? Você não será edificado. Você não vai receber motivação para a sua fé. Mas se eu estiver bem, no abrir da minha boca é dada a palavra de Deus e isso vai edificar a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos orar. Baixe a sua cabeça. Querido Senhor, te dou graças por cada pessoa aqui presente. Agradeço por aqueles que também aqui não puderam estar. Eu os abençoo em teu nome. Obrigado, Senhor, por toda a igreja. Obrigado por cada pessoa que confiaste ao nosso cuidado. Obrigado, Senhor. Dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a crescer como líderes. Ajuda-nos, Senhor, a ministrar e a servir os santos para a edificação de cada um, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e todos digam comigo, amém. Vamos orar também, vou pedir a algum voluntário para orar por nós, os pastores da igreja e por toda a liderança. Algum voluntário? 1, 2, 3? Ok. Agora veja lá quem é que vai orar, hein? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai,
Eu quero em nome de Jesus, Pai, eu não sou nada nem ninguém, como Pedro falou. Em nome de Jesus eu abençoo a liderança dessa igreja, Pai. Derrama a sua graça abundante sobre cada membro dessa igreja, cada congregado, cada visitante, cada pastor, cada líder. Dê sabedoria a cada um, Paizinho amado. É em nome de Jesus que nada falta a eles, Pai. Que vivam a alegria do Senhor, das bênçãos. Pai, que não lhes falte nada nos seus corações, que o Senhor seja o consolo do coração deles, Pai, que sejam cheios do seu Espírito Santo, Pai. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito bem, nós vamos então agora levantar oferta. Vamos trazer a casa de Deus, nós dízimos e ofertas, e vamos fazê-lo com alegria no nosso coração. Lembre-se que, olha aqui, antes de você pegar no que você vai semear,